Agradeço mais uma vez, boa tarde a todas e todos que estão aqui na sala virtual para a defesa do estágio final obrigatório do curso de Agronômica da acadêmica Amanda Evelyn Gonçalves. Eu, André Gonçalves, sou coordenador, e a coincidência de sobrenome não envolve nenhum parentesco, que fique claro. Então, nós temos aí a defesa, e para participar da banca, nós convidamos o professor Ayrton e o professor Luiz Antônio Bilk, também do curso de agronomia. Então, Amanda, você tem aí 20, 30 minutos para apresentar com toda tranquilidade a sua defesa, a sua apresentação, melhor falar, apresentar o trabalho, melhor dizendo. Em seguida, aí a gente passa para contribuições da banca e em seguida a gente conclui o nosso trabalho. Né? Nós estamos aí mais ou menos uma hora, né? Você pode usar aí de 20 a 30 minutos para depois a gente fazer as considerações. Eu recomendo para a banca que desligue os microfones e também a câmera para melhorar a transmissão. Então, Amanda, por favor, você tem aí 20, 30 minutos para fazer suas considerações. Obrigado. Certo. Pessoal, boa tarde. Está dando para ouvir bem e para ver os slides certinho? Sim, tá tranquilo. Certo. Então, eu sou a acadêmica Amanda, do Instituto Federal Catarinense de Santa Rosa do Sul, e hoje eu vou defender o estágio final obrigatório do curso de Engenharia Agronômica, cujo título é Cadastros Georreferenciados de Produtores de Sistemas Agroflorestais e Acompanhamento da Colheita à Industrialização da Cultura do Açafrão, cujo nome científico é Cúrcuma longa, e Tupinambur, Elianthus tuberosus. O orientador é o professor André Luiz Rodrigues Gonçalves. Bom, então vamos começar pela identificação da empresa, que é o Centro Ecológico do município de Torres. O endereço mais comum é localizado no município de Dom Pedro de Alcântara, no Rio Grande do Sul. A razão social da empresa é uma ONG. A supervisora de estágio foi a Ana Luísa Carvalho Barros Meireles, e as áreas de atuação foram agricultura familiar, geoprocessamento e beneficiamento de produtos. O estágio iniciou no mês de outubro de 2020 e terminou no mês de janeiro de 2021, um período de 528 horas. Uma breve introdução. Devido à importância da agricultura familiar nas regiões do Instituto, que é o extremo sul catarinense e o litoral norte rio-grandense, em relação à representatividade que esse tipo de agricultura tem nessas regiões, a participação no abastecimento de alimentos e na economia da região, as atividades foram desenvolvidas nessas áreas e foram divididas em duas etapas. A etapa que foram feitas via computador, home office, que consistiu no desenvolvimento de um mapa georreferenciado dos produtores de sistemas agroflorestais. E a segunda etapa foi presencial, que foi o acompanhamento da colheita à industrialização das culturas do açafrão e do tupinambur. Os objetivos do estágio geral foi adquirir o conhecimento teórico e prático e empírico nas áreas de geoprocessamento e agricultura familiar, e os específicos buscar na literatura os fundamentos teóricos para o desenvolvimento de mapas, empregar esses conhecimentos em diferentes campos a serem percorridos durante a realização do estágio, reunir as informações vivenciadas e observadas para conseguir fazer um relatório, desenvolver o conhecimento prático do contexto de extensão rural e a compreensão da importância para a ascensão da agricultura familiar, conhecer o trabalho das organizações de agricultores e agricultoras familiares na promoção da agroecologia da região, vivenciar e descrever a colheita e o processamento dos rizomas do açafrão e dos tubérculos de tupinambur. Bom, o Centro Ecológico é uma empresa que atua desde 1985 no mercado. O objetivo deles é ascender as práticas de agricultura ecológica nas regiões, com o intuito de preservar os agroecossistemas e os ecossistemas, manter a viabilidade econômica e social aos produtores que estão relacionadas às práticas de agricultura ecológica,
e isso mantendo as relações solidárias com os envolvidos nessa cadeia de produção de alimentos. A empresa se iniciou por meio de movimentações políticas causadas pela Revolução Verde e teve seu primeiro projeto, que é o Projeto Vacaria, que tinha o intuito de agregar para a agricultura ecológica. Após algum tempo, surgiu a Associação de Agricultores Ecologistas e o Centro Ecológico teve uma concentração no município de Ipê. A partir disso, eles começaram a trabalhar com associações de agricultores e, além de assessoria, fazer outros trabalhos, e daí se deu o nome de Centro Ecológico para a empresa. A infraestrutura da empresa consiste em um escritório, com 2 carros, mesas e computadores, e os coordenadores administrativos é o professor André Luiz Rodrigues Gonçalves, que faz parte da empresa, e a Maria José Guazelli. A empresa viabiliza a adoção de tecnologias alternativas para a agricultura ecológica. Ela realiza a assessoria, o processamento e comercialização dos produtos, resgate e manejo da biodiversidade agrícola alimentar, capacitação de profissionais e desenvolve cursos, estimula os produtores e consumidores a optarem por uma agricultura mais ecológica e também fazem a formulação de políticas públicas para uma agricultura sustentável. Bom, então vamos às atividades desenvolvidas. A primeira, como eu já citei, foi em home office. Eu realizei o georreferenciamento de produtores de sistemas agroflorestais por meio do desenvolvimento de um mapa do Google, através do software QGIS, que atualmente é o mais utilizado na agricultura de precisão. Este mapa, além de localizar os produtores, tem um armazenamento das seguintes informações deles, que é o nome do produtor responsável, nome da propriedade, número de registro com o centro ecológico e a data da primeira vistoria. Como é que foi realizado esse mapa, que eu vou mostrar mais para frente algumas imagens. A partir do cadastro ambiental rural que o Centro Ecológico tem essas informações, eles me passaram as coordenadas desses produtores e eu criei um ponto para cada um dos 12 produtores no Google Earth, de acordo com as suas coordenadas. Esses pontos estavam em formato KML, que é o formato que o Google Earth cria. Depois disso, eu exportei esses pontos para o software QGIS e inseri esses pontos em um mapa pronto do Google, que tem uma ferramenta lá que a gente só insere o mapa do Google e daí apareceu os pontos do mapa. Após isso, eu fiz a rotulagem, que é simplesmente colocar o nome de cada produtor ou o nome da propriedade acima de cada ponto e fiz um ajuste no sistema de coordenadas, porque o sistema de coordenadas do Google Earth é o WGS84. E o sistema de coordenadas envolve diferentes modelos de GeoIDs que a gente tem. Para ser compatível com a coordenada certa, eu tive que mudar para o SIGAS 2000, que é o sistema de coordenadas mais utilizado na agricultura de precisão e é o que mais dá certinho. Para não ficar incompatível, eu tive que fazer esse ajuste. Aí depois eu unei todos os pontos que estavam em formato KML para o formato Shapefile e fiz uma tabela de atributos que nada mais é que colocar as informações dos produtores em cada ponto. Então, aqui eu coloquei uma figura, que é a lista dos produtores que estão mapeados no Google Maps e em arquivo Shapefile, no software QGIS. Então, aqui eu só coloquei um print do software e localizei cada um dos produtores com a rotulagem em cada coordenada. Esses produtores são da região do extremo sul catarinense e do litoral norte rio-grandense. Aqui eu dei um zoom, porque nessa primeira imagem tem os sítios Borges Model aqui, não dá para ver muito bem. Aí eu só dei um zoom para mostrar como é que fica no mapa, esses produtores localizados. E a camada Shapefile que eu falei, ela permite que a gente faça mais alterações neste arquivo.
Então, por que é interessante a gente unir essas camadas? Porque a partir disso eu poderia, por exemplo, criar novos pontos que seriam ou mais produtores, ou pontos de venda, pontos de comercialização, e também a gente tem a opção de fazer rotas para facilitar na logística de venda e distribuição de produtos. Aqui na tabela 3 eu coloquei a tabela de atributos e deixei específico um produtor para mostrar como é que ficam as informações armazenadas de cada produtor. O nome da propriedade, o nome do responsável, o número de registro e a data da primeira vistoria. As atividades presenciais consistiram no acompanhamento da colheita e industrialização do açafrão e do tupinambur. Foi realizada na propriedade Recanto da Felicidade, no município de Santa Rosa do Sul, Santa Catarina. Bom, então do açafrão. Assim que as plantas chegaram na fase final do seu ciclo de secado, foi realizada a colheita manual do açafrão em grupos, em um grupo de pessoas. Após isso, esse açafrão foi armazenado em caixas e dispensado no galpão para o armazenamento. Ele ficou um tempo lá e depois, também um grupo de pessoas, a gente realizou a separação dos rizomas primários, secundários e terciários. Os rizomas primários foram, que é o rizoma mãe, que se chama, foram destinados para a produção de mudas, então eles foram separados dos demais rizomas. E também a gente fez a limpeza de alguns cordões rizomatosos que o açafrão desenvolveu como mecanismo de sobrevivência, por causa de ficar muito tempo parado. Aí a planta desenvolve esses cordões, acredito que seria para buscar água ou alguma coisa assim. E a limpeza foi desses cordões. E a separação foi para separar o que ia para a muda e o que iria para a industrialização. Depois, os rizomas dele, que são os secundários e terciários, foram lavados, primeiramente em uma máquina que foi desenvolvida pelo produtor, o seu Plínio, que consistia, é um tubo com furos, como a gente pode ver na imagem, que gira. Então, essa máquina tem um motor, aí ele ligava a água, colocava para girar e o açafrão era lavado para tirar o excesso da terra. Após essa parte da limpeza, o açafrão também passou por uma limpeza profunda numa banheira da marca Carci, que o açafrão ficava submerso à água a 70 graus Celsius e a uma solução de hipoclorito de sódio com a concentração de 2 a 2,5%. Ficava por cerca de 3 minutos depois o açafrão era tirado. Bom, inicialmente o produtor optou, que ele tinha uma máquina desidratadora, que a gente vai ver nos próximos slides. Ele optou por fatiar primeiro os rizomas do açafrão para facilitar a desidratação, desidratar mais rápido e também facilitar no momento de trituração. Aí depois que era fatiado, esses rizomas iam para a máquina defumar e ficavam por cerca de 24 horas. E o funcionamento dessa máquina era através do gás de cozinha. Depois, o açafrão era triturado para obtenção de pó. E esse processo teve um rendimento de aproximadamente 18%. Como o gás de cozinha está bem caro e também porque era muito açafrão para desidratar, a gente observou uma inviabilidade nesse processo, por causa da demora, ficava 24 horas, então levava um dia todo para secar pouca coisa, tipo 4 caixas, e também o alto custo do gás. Aí surgiu a oportunidade de utilizar uma estufa desidratadora que é especializada para a cultura do fumo, de um vizinho do produtor. Aí, ao invés de fatiar e ter todo aquele processo, o produtor optou por acelerar o processo e colocar na estufa de fumo, que ficava cerca de 3 a 4 dias desidratando, e depois também passou pelo mesmo processo
de trituração no triturador e teve um rendimento de aproximadamente 20% do açafrão. Depois do açafrão, a gente realizou a colheita da cultura do tupinambor, que também foi manual em um grupo de pessoas. A gente fez a limpeza manual para tirar alguns pedaços que estavam decompostos já, porque o tupinambor passou muito tempo para ser colhido. A gente demorou para colher ele devido ao trabalho do açafrão, que foi bem cansativo, e também tirar alguns cordões rizomatosos que ele desenvolveu. Depois a gente fez a lavagem da mesma forma que o açafrão. Primeiro foi colocado na máquina giratória, depois colocado na banheira. O método foi o mesmo. Aqui a gente tem uma imagem do açafrão saindo da máquina e indo para a banheira. E também a desidratação do tupinambor foi realizada na estufa de fumo, que era mais viável para esse fim. Depois, o tupinambor retornou para a sala onde era triturado e ele foi colocado no mesmo triturador, que era um triturador do milho, específico para o milho. Só que aqui, nessa cultura, a gente não observou a mesma viabilidade com o açafrão. A gente pode observar na imagem que a granulometria do tupinambor não ficou tão miúda como a do açafrão. E após algum tempo de funcionamento, o triturador não aguentou. Então, a farinha de tupinambor não foi realizada com sucesso, sim, por causa dessa falta de tecnologia para moer o tupinambor. Aqui na foto também eu coloquei alguns chips que o produtor fez só para ver como é que ia ficar, enfim, foi uma experiência bem legal. E foi isso as partes desenvolvidas. O conhecimento técnico adquirido. Eu pude explorar muito bem o manuseio do QGIS, eu acho que isso foi uma parte bem interessante que eu tive que pesquisar bastante, conversar com um profissional da área de agricultura de precisão, o aperfeiçoamento dos métodos de captação de coordenadas geográficas, que é o uso de GPS e aplicativos. A gente já tinha feito isso durante o curso, mas foi bem legal dar uma fuçada nessa parte para ver como é que era. A compreensão do sistema de coordenadas geográficas, que eu comentei anteriormente. A importação e exportação de pontos no Google Earth. O desenvolvimento de mapas, a rotulagem de pontos, a união de camadas, que eu também citei anteriormente. A aplicação de tabela de atributos e a compreensão das possibilidades de alteração que a gente tem nas camadas shapefile e também nas possibilidades que o QGIS e a agricultura de precisão abrangem para diversas áreas da agronomia. O mecanismo de sobrevivência das culturas do açafrão de tupinambor, que é a emissão de cordões rizomatosos, os processos práticos e técnicas da colheita, armazenagem, hidratação até a industrialização dessas culturas, o entendimento de mais ou menos como funciona o mercado dessas culturas, porque depois eu tive conversando com o proprietário e ele encontrou bastante dificuldade para fazer a comercialização. O açafrão até que é mais comercializável, mas o tupinambor é uma cultura muito pouco conhecida, então ele estava com uma dificuldade para a venda. E a vivência em pequena propriedade rural foi a parte que a gente esteve vários dias acompanhando ali. A observação, o acompanhamento das dificuldades encontradas e da extensão rural também, que é bem amplo, assim, o tanto de coisa que a gente tem que observar para tomar uma decisão. A análise das atividades bateu muito pouco a relação prática com a teoria, eu diria que é tudo muito diferente do que a gente aprende. Eu observei uma necessidade do aprofundamento teórico e prático com softwares em relação à área de geoprocessamento, que tem bastante detalhe, tem bastante coisa que não dá para deixar passar, e a experiência, a vivência com isso é indispensável para um profissional que quer seguir nessa área. Eu acho bem legal a união da agricultura de precisão com a agricultura familiar.
em outros sistemas de produção, que são os sistemas agroflorestal, silvopastoriz e etc., agricultura ecológica, porque a agricultura de precisão facilita muito a forma da gente observar e gerenciar como é que está sendo as atividades realizadas. Tem uma necessidade de inovação tecnológica para a colheita, limpeza e processamento das culturas do açafrão e tupinambur, assim como para outras práticas realizáveis para a agricultura familiar, porque foi gasto muito mão de obra para colher e para limpar, principalmente, tanto o açafrão quanto o tupinambur. E o tupinambur não conseguiu se realizar a industrialização de forma 100% eficaz. E como essas culturas são promissoras, são produtivas para a região e podem ser uma alternativa para os agricultores familiares, precisava desse avanço tecnológico para conseguir competizar e auxiliar os produtores. E também eu pude observar os desafios da extensão rural, que o professor Ayrton era o extensionista que estava presente durante as atividades presenciais com o açafrão e o tupinambur. Os aspectos positivos, limitantes e sugestões administrativas em relação à empresa. No geral, eu tive uma boa comunicação com o pessoal. O estágio foi de muita agregação de conhecimento técnico e prático. A única coisa que eu acho que deixou a desejar um pouco foi o planejamento em relação a algumas atividades do geoprocessamento que viriam a ser desenvolvidas, pelo que eu conversei. Tinha mais atividades para fazer, mas aí não deu tempo de realizar isso durante o período de estágio. E também teve o acompanhamento do extensionista, como eu falei, o Ayrton, nas atividades realizadas na propriedade Recanto da Felicidade. As considerações finais do trabalho. Tanto as atividades home office quanto presenciais geraram um aprendizado técnico e teórico para as áreas de geoprocessamento e agricultura familiar, e deu para compreender a importância da pesquisa e da exploração de conteúdos para a criação de mapas e a necessidade de inovação tecnológica no apoio da produção familiar. Bom, o trabalho chegou ao fim, eu quero agradecer a quem está assistindo e também ao professor André por aceitar ser o meu orientador, o professor Ayrton e o professor Bilk por aceitarem ser a banca. Aqui tem as referências que foram utilizadas para o relatório. E é isso. Estou aberta à dúvida. Muito obrigado, Amanda. E de imediato eu passo a palavra para os membros da banca. Aí eu tento o professor Ayrton com o professor Bilk. Aí eu não sei, eu ia fazer uma sugestão aqui, mas é melhor não, né? Eu ia colocar em relação à questão de idade, mas eu acho que não seria muito elegante eu fazer essa sugestão, já tendo falado. Então, Ayrton e Bilk, por favor, qual dos dois? Bilk, professor Bilk? Só deixa eu fazer um adendo aí, que eu entrei um pouquinho tarde. Primeira coisa, eu agradeço estar na banca e a oportunidade de ter trabalhado, digamos assim, intensamente com um grupo de alunos ali, né? Foi uma vivência. Sempre existem, dentro de grupos, alguns conflitos momentâneos, mas no total assim, foi um aprendizado muito grande, até da vivência, né, do grupo. Vocês estavam muito unidos ali. Então, eu agradeço muito estar dentro dessa defesa. Eu prefiro que você viu, que até porque eu convivi muito, talvez eu tenha muito pouca coisa a falar, mas a comentar sobre a questão do relatório. Eu acho que eu pediria para ti, Bill, que iniciar a observação como tu estivesse ali na área, assim, meio em alguns momentos do cultivo. E então eu deixaria contigo, depois eu faço alguns comentários. Bueno, parabéns, Amanda, parabéns aí pelo teu trabalho, tá? Pela tua dedicação. Obrigado, Ayrton.
André, se fosse pela idade, eu ia ser primeiro também. Olha só, eu tive na área, né, conversava bastante com o professor Ayrton, sei do empenho que ele teve, né, em implantar aquele projeto. E primeiro eu fico muito feliz de ter sido convidado, né, para participar desse momento. A gente aprende muito, né? Amanda, eu confesso que eu sou bem muito fã da tecnologia, apesar de ter alguns aspectos, né? Ela nos acelera demais, eu acho. Mas assim, a tecnologia, se ela é bem usada, né, ela nos dá uma nova visão, né? Você olhar a propriedade de cima, né? Quais são os pontos de ligação mesmo que tem ali, olhando o teu mapa, assim, dá para ver, né? Como é que está distribuído as propriedades, né? O tamanho da propriedade, o proprietário e tal. Isso muito de muita valia, né? Para uma atividade da importância que é. Então, eu só queria que tu me dissesse como é que você foi parar em dois campos assim diferentes. Você fez uma parte ali no Açafrão, na produção, e a outra lá em Dom Pedro, você é de lá? Não, não, eu fiz em casa, né, a parte Sim, do. sim, fez um home office, mas como é que essa oportunidade, como é que você fez essa ligação? Vocês trabalham com produção ecológica, alguma coisa assim, não? Não, não trabalho, mas como eu fiz o TCC no Tupinambur e o Açafrão, a gente ocupou essas áreas junto com a parte de Sim, georreferência. tudo bem. Ainda que eu ia fazer mais atividades com o geoprocessamento. Eu estava conversando com a supervisora e a gente ia fazer uma parte de distribuição de açaí do Rio Grande do Sul. Só que foi levando e não deu tempo. Daí eu conversei com o professor André e a gente resolveu finalizar o estágio aqui em Santa Rosa mesmo, na propriedade. Ótimo, eu entendi. Então, assim, ó, o teu relatório está muito bom, né? Bem claro, objetivo, direto, bem escrito. Né, eu não observei, assim, nem as questões de citações, né? Da onde que você tirou, não. Geralmente a gente pode dar uma conferida, né? Não fiz isso, mas fez uma leitura boa. Gostei, tá? Das tuas considerações, aspectos positivos e limitantes também, eu acho que você foi bem direta, é isso mesmo, né? A gente também sente isso. Às vezes um certo distanciamento do que a gente está falando lá no campus e o que acontece na realidade, né? Fora das quatro paredes, vamos dizer assim. Te dou os parabéns, eu não tenho o que falar. Só a única questão que eu acho é o seguinte, ó, o extensionista, o professor Ayrton é um extensionista de doutor extensionista, né? Porque assim, ele tem uma experiência vasta em extensão, o professor André também, né? Você também é extensionista, você esteve na propriedade, você conversou com o proprietário, você se viu, teve esse contato, né? E querendo ou não, você estava formando opinião também, né? Lá junto com foi na propriedade do seu Plínio, né? Então, você fez extensão rural, você fez extensão, você saiu das quatro paredes, né? Lá você aprendeu, você ensinou, é assim o processo, né? Não é um processo só de ida, a gente faz extensão para estender, mas para receber também, né? Então, como é que foi esse processo lá? Você está junto na propriedade, como é que foi esse contato? Como é que isso aconteceu, assim? Me conta aí um pouquinho. Bom, foram vários dias, né, que a gente ficou lá, que foi um trabalho bem longo, era bastante coisa para colher e para processar e lavar. E virou uma convivência, assim, entre as pessoas. Era bem legal, assim, bem divertido, não vou mentir, que os alunos juntos só imagina, né? E também deu para ver bem como é que é na hora de tomar as decisões. Assim. Não dava certo uma coisa, tinha que buscar outra solução. O produtor, né, o Plínio, ele ficou bem desanimado em alguns momentos por conta que ele estava vendo que estava gastando muito, que o serviço não estava rendendo. Aí foi essa parte, eu acho que foi o que mais me marcou, assim, sabe? O buscar soluções. E o Ayrton, desculpa a palavra, mas bem doido atrás do que fazer e pensando em projetar, como é que era? Colocar
uma divisória solar, tudo, assim. Teve bastante coisa que a gente pôde explorar, assim, de ideias, né? Uhum. Eu assim, eu acompanhei mesmo de longe, né? Visitei a propriedade com o senhor Ayrton, tive alguns dias lá e tal. Então eu conheço todo o trabalho e a dificuldade que é, né? Você tem. Eu até comentei isso porque a gente, geralmente, né? As novas tecnologias, ou, né? Quando ela vem de fora, né? O produtor fica naquela expectativa, eles, né? Mais cabreiro para investimento e tal, né? Então ele fica olhando, se o vizinho for o mais corajoso, investir e der certo, ele vai investir também, né? Então, mais ou menos acontece mais ou menos por aí, né? Mas assim, ó, só quero te dar os parabéns. Foi muito legal a tua apresentação também, bem claro, objetivo, o relatório tá ótimo, tá bom. Fiquei grato por poder acompanhar esse momento teu aí, que é o momento final, né, do curso. E na realidade aqui é uma formalidade, né? Que nós temos que cumprir. Agradecer ao professor André, né? A gente sempre quando me procura também, né? Está sempre disposto a trabalhar também quando eu preciso dele. Professor Ayrton, grande amigo. Cada conversa é uma aprendizagem diferente. Então, só te dar os parabéns aí, sucesso na tua carreira, tá? E que tu, tá? Seja aí muito feliz aí. E às vezes essa experiência que você teve no estágio aí, quem sabe vai te abrir algumas portas também, né? Uns caminhos novos aí para tua profissão. Era isso, então. Obrigada. Muito obrigado, professor Bill. Que antes de passar a palavra para o professor Ayrton, deixe só alguns breves esclarecimentos. Primeiro, a ideia do estágio da Amanda era seria exclusivamente lá no Centro Ecológico. Mas tivemos alguns percalços, por assim dizer, e aí achamos pertinente também agregar esse trabalho que ela participou lá com o professor Ayrton, lá na propriedade do senhor Plínio, como parte do estágio. Então, quer dizer, foi um estágio um tanto quanto híbrido e com várias atividades que eu achei, de certa forma, muito positivo. Que também achei positivo, gostei muito. Que deu oportunidade de ver diferentes coisas, né? Tanto uma coisa assim mais aplicada, como uma questão de alta tecnologia, enfim, né? Mesmo com todos os problemas que teve. E em relação à questão da extensão rural, ainda hoje eu estava na disciplina de extensão rural que eu trabalho na agronomia, e eu estava comentando justamente isso, como é que a extensão rural, primeiro, como é que ela ainda é feita muito de modo no modelo difusionista, né? Os centros de pesquisa têm as soluções e levam para os agricultores, coitadinhos, que são ignorantes. Então, o professor Ayrton, ele faz algo que é completamente contemporâneo, né, com as demandas do desenvolvimento rural, né, que é trabalhar junto, que é ouvir os agricultores, não se furtar de seu papel de inovador e de quem teve outras oportunidades que não os agricultores e agricultoras tiveram, de levar essas inovações, desenvolver em conjunto com eles, né, um trabalho árduo. Só que, infelizmente, isso ainda é muito pouco reconhecido no meio acadêmico. Né? Nós ainda temos aí a cultura dos papers, dos documentos, do papel. Não que isso não seja importante. De forma alguma aqui a gente está condenando essa questão da publicação, do paper, das revistas. Mas eu tenho certeza que os alunos e alunas que trabalharam lá com o professor Ayrton aprenderam muito mais do que se tivesse simplesmente elaborado um paper, né, com uma revisão bibliográfica, enfim. Mas isso é só algumas considerações. E, professor Ayrton, por favor, teça seus comentários. Assim, eu agradeço aí as palavras tanto do André como do Bilk. Nós temos muitas interfaces aí em termos de pensamento. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, aí a gente está se acostumando aqui com esse ENRO-MP, um dia, quem sabe, a gente vai aprender a partilhar uma apresentação. Mas se eu não puder fazer isso, já fica claro, né, Amanda e o André, eu fiz algumas contribuições, tá? Do texto, assim, eu não teria muito a fazer, até porque da parte de georreferenciamento, essa parte aí,
é uma coisa que, quando eu estive, por exemplo, em Viçosa, eu fiz muita disciplina. Era para fazer 24 créditos e eu fiz 48. Mas dessa parte de georreferenciamento, a gente vai ouvindo as pessoas falarem algo bastante importante, e um dia talvez eu supra isso. São ferramentas aí, mas que não substituem a intelectualidade, né? Então, elas são ferramentas para aumentar o nosso potencial intelectual de interação com os produtores. Essa é a minha opinião. Com relação ali, eu fiz algumas anotações aqui, que eu não sei se eu sugerir, Amanda, não sei, depois você pode falar, com relação a uma coisa que eu venho defendendo, que eu tenho certeza que o Bill, que o André também pensariam. Eu li um autor chamado TRIP 2005, Pesquisa Ação, que ele faz uma crítica que praticamente o pessoal fala em pesquisa ação no processo contínuo, mas que na verdade vira apenas uma transferência de tecnologia. Muitas vezes, aí eu queria perguntar para ti assim, a geração de tecnologia era importante, mas o que tu sentiu ali meio que naquela agonia, assim? Nós temos todas as tecnologias, por mais experiência que nós tenhamos, Amanda? Professor, pode repetir o comentário? Nesse processo de ensino, pesquisa e extensão, se ele fosse realmente executado, e mais dentro dessa ideia de empreendedorismo e pesquisa-ação. Tu acha que nós, da academia, nós entendemos ou estamos fazendo o processo de ensino, pesquisa e extensão dentro das demandas da comunidade, ou seja, de desenvolvimento regional? Eu acredito que sim, tem alguns professores ligados a isso, que é o professor André, mas que dentro do curso tem que ser mais desenvolvido. Ok, aí eu acho o seguinte, eu acho que a tua vivência ali, não citaste aqui, mas eu acredito que tu foi para ali, porque tu era amiga da Ângela, de outros professores aí, ficou sabendo, e eu realmente, assim, dentro dessa, digamos, longa caminhada de desafios, eu nem me lembro do dia que você chegou ali. E como é que surgiu a proposta, assim, de você fazer o TCC? Não me lembro. De qualquer maneira, eu acredito que algumas coisas seriam interessantes lá, eu fiz contribuições, eu não vou comentar aqui sobre o texto, porque eu te enviei, eu acho que tu recebeu, né? Tem, por exemplo, uma das coisas que nós nos damos conta, o que fazer com os tubérculos de Tupinambor. Aí a gente já começou a conversar, por exemplo, com o pessoal da nutrição animal. E eu comecei a achar uma grande aplicação, inclusive dentro da alimentação humana. Eu acho que é bom manter, e talvez aí para o orientador, uma das grandes descobertas, eu me lembro que vocês estavam, eu acho que pesando tubérculos ali, tu e a Ângela, e eu comecei a me preocupar com uma demanda que eu não tinha na cabeça ainda. Com aquele negócio, isso dá muito gás, como resolve isso? Então, me lembro que teve alguém que comeu bastante chip, e até tossiu o chip. E aí aconteceu que eu pensei, vai dar gás aí no meu amigo, vai dar separação de casamento aí. E aí eu comecei a pesquisar alguma coisa e apareceu algo ancestral, feito na Europa, lactofermentação natural de alimentos em salmoura. Aí veio toda
uma pesquisa com uma jornalista que trabalha com essas comunidades tradicionais na Europa, e está citado aí. Até eu botei umas fotos, né, que eu fiz essa lactofermentação natural lá em Lages. E depois a minha esposa acabou com tudo, pegou e esterilizou, mas não pode fazer isso, né? Porque essa lactofermentação natural. Então, só estou dizendo assim que dentro de um processo desses, tenha certeza de uma coisa, um dia tu volta para o crime, né? Porque tem um ditado no jargão policial, o criminoso sempre volta ao crime, só que nós não somos criminosos, nós sempre voltamos àquilo que é nossa paixão. Eu acho que tem muitos alunos aí que serão desenvolvedores dessas culturas aí para agregação de renda com a agricultura familiar. Então, eu não tenho muito a comentar, até porque eu enviei para ti e enviei para o André. Se eu não enviei, me comuniquem, porque tem muitas imagens que eu acho que cabem no relatório. Daí eu gostaria de comentar uma coisa. Nós, imersos numa matriz burocrática, e por enquanto não é do Instituto, é geral, isso vai ter que mudar. Por exemplo, eu entendo assim que cabe aí uma publicação desse trabalho de vivência e extensão. E no meu ponto de vista, ele está pronto. Só que precisa enxugar para se colocar numa publicação. Só que fica difícil, porque cadê o nosso tempo? Eu paro por aqui, agradeço muito a oportunidade, né? Pessoal, desculpe, eu peguei um resfriado. Então, vou parar por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Ayrton. E eu acho que você está tomando pouco açafrão, para você estar gripado assim. Você acho que descuidou de tomar o açafrão. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a banca, quero agradecer a Amanda, parabenizá-la também por esse trabalho. E aqui a gente encerra essa primeira parte da defesa. E aí eu vou parar a gravação. Aí eu peço que aí agora a gente tem um procedimento que a banca tem que se reunir para discutir a nota. Então, agradeço a presença de todos e todas. Não sei se alguém tem algum comentário, alguém que está na audiência. Estou vendo aqui que tem várias pessoas na audiência. Se caso ninguém tenha nenhum comentário, vou interromper aqui a gravação, pedir que todos se retirem da sala. E aí, então, logo a gente delibere a nota, aí você retorna para a gente concluir. Tá bom, Amanda? Então, aqui eu já vou parar a gravação. Tá? E